Tá ouvindo bem, Flávio? Depois Rafael entra com o nosso lar para que a gente aprenda muito mais, né? Antes de fazer a prece inicial, eu queria ler um texto para vocês, que eu abri a página do Palavras de Vida Eterna e eu achei assim um texto muito interessante o livro é de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel e fala assim: excesso. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Jesus está em Marcos 8,36. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência, mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso é asilo das traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho, egoísmo, vaidade e mentira. Observa assim o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alhures, em sublimação para a vida eterna. Esse texto muito lindo, né? Fala muito para a gente sobre os excessos que muitas vezes a gente teima em ter, né? A gente amontoa coisas que a gente não precisa amontoar. Às vezes aquilo que não nos serve, serve para o outro, né? Então que a gente possa pensar hoje, no início do nosso estudo, sobre esse texto de excessos. E ver até que ponto a gente está no caminho certo ou a gente já pode começar a mudar em algumas coisas, certo? Bom, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus que nos abençoe na noite de hoje, não esquecendo o nosso copo d'água, que vai ser, com certeza, fluidificado pelos bons espíritos durante o nosso espírito. Abençoai-nos, Senhor, nessa noite. Cuida de nós sempre. Agradecemos, Senhor, todas as oportunidades de crescimento que temos tido no decorrer desses estudos. Que a gente possa colocar sempre em prática tudo aquilo que a gente aprender, para que possamos evoluir espiritualmente cada vez mais. Que Jesus nos abençoe nessa noite, que Jesus faça com que tiremos proveito para a nossa vida, para a nossa iluminação de cada dia. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Eu queria saber se a Márcia está aí hoje, tá? Márcia, não. Não sei se ela vai entrar mais tarde, mas hoje é muita luz e paz para a Márcia. Né? A Márcia está sempre aqui com a gente, mas hoje deve estar comemorando o aniversário, né? Mas que a gente possa fazer uma prece por ela hoje, certo?
Bom, hoje a gente escolheu mais um texto de Neio Lúcio, que chama-se A Glória do Esforço. Relacionava Tiago, filho de Alceu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíram os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza ou no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação expendida pelos companheiros em significativa quietude quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir falou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores, com as suas comitivas, descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo, aparentemente inábil e atoleimado, quer dizer, tolo, que servia água, doces e frutas aos convivas e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio, fim do banquete de um amigo nas vizinhanças, e com indizível espanto assinala celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se for um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção por pressentir a existência de alguém com ideal artístico muito superior a ele, avança devagar para não ser percebido e, sob intraduzível assombro, verificou que o harpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam confundidos, o mestre rematou. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem, toda mulher que usarem as horas que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que o nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão as grandezas e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Fantástico, né? Esse texto.
não é não é um texto difícil para que a gente possa comentar, mas tem vários detalhes muito interessantes, né? Primeiro, eu vejo que com Jesus nós ouvimos lições, né, que nos comovem a respeito de doações em termos assim amplos, que se deve fazer a qualquer um que necessita, sem olhar a quem, não é mesmo? Como esse artista, a caridade foi exercida com muita luz e podemos perceber aí, pelo menos na minha visão, que o reino de Deus está dentro de nós mesmos, né? Somos nós que temos que descobrir esse reino de Deus. Então, esse texto começa, bem lá no seu início, ele fala assim, Jesus, logo antes de contar a história, ele diz assim, Jesus refletiu alguns instantes e ponderou que entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz, né? Então, aprender depende de nós. Às vezes a gente tem todas as facilidades, né, todo o conhecimento ao nosso dispor, e a gente não quer aprender aquilo, não acha que aquilo seja importante, não acha que aquilo seja bom para nós, né? Eu vi também nesse texto um misto assim de sentimentos, né? No início do texto, por exemplo, os discípulos falam que o mundo era cheio de avareza e de endurecimento, e que não existia a bondade, a renúncia e o perdão. É claro que existia a bondade, a renúncia e o perdão. Só que eles não estavam ainda preparados para perceber, né, digamos, esses valores, né? E se a gente analisar o mundo de hoje, o dia de hoje, muitas pessoas ainda também pensam assim. Mas se analisarmos bem, nós sabemos que o mundo evoluiu. Vamos pensar, por exemplo, eu estava vendo um filme ontem, que se passava em 1200 e alguma coisa depois de Cristo, né? Então, nesse filme, a gente via sentimentos, bons sentimentos, assim, mas numa época diferente, numa época que as pessoas pensavam de forma diferente. Com certeza o mundo evoluiu, né? Vivemos ainda um mundo assim com muitas dificuldades, mas a gente percebe mais hoje tanto a bondade, a renúncia, a gente já conhece mais o perdão. Claro que a gente não está ainda 100%, mas um dia a gente chega lá, né? Se compararmos o homem, né, de ontem e de hoje, nós podemos ver diferenças, porque todos temos condições de melhorar, todos nós temos condições de evoluir. Basta que a gente procure e mude, evolua. Todos nós temos, como eu falei antes, aquela chama que Deus coloca dentro da gente para que a gente possa ir mudando, né? Olha que frase significativa que Jesus diz, né? Do ensino e do aproveitamento, né? Quantas coisas as pessoas tentam nos ensinar, ou que estão aí à nossa frente para que a gente aprenda, e a gente se recusa a aprender, né? Muitas vezes no texto ele diz que não adianta ensinar se o aluno não quer aprender, né? Jesus nos deu o evangelho e muita gente ainda não colocou em prática. Muita gente ainda desconhece o evangelho, né? Então, essa história contada por Jesus nos mostra um grande artista que aprendeu uma grande lição, que foi valorizar o outro, né? Quantas vezes nós guardamos o nosso conhecimento para nós mesmos? Não é assim? Quantas vezes as pessoas não dividem o conhecimento que têm?
No texto, ele nos mostra, a princípio, que ele percebia esse funcionário dele de muitos anos, que é um escravo, né? Sem habilidade nenhuma e tolo, que ele só sabia servir, né? Mas, ao mesmo tempo que ele servia, nos momentos de folga, ele observava o patrão, né? E, observando, ele se tornou melhor do que ele. E o que eu achei mais bonito no texto foi o reconhecimento, né? A humildade que esse artista teve em função do outro, que ele percebeu que era melhor do que ele, e que abriu espaço, né? Que libertou para que ele pudesse viver aquele quadro da música, né? A música em si, a música que ele amava tanto, que exibia tanto, né? Que ganhou tanto dinheiro com ele. Então, ele abre mão daquilo para uma pessoa que ele percebeu ser melhor do que ele. E isso, para mim, foi um ato de caridade muito grande, né? Eu não sei se vocês, né? Ele diz aqui, Jesus diz que a aquisição de habilidades nobres é a glória infalível do esforço. Eu quero terminar, assim, falando assim para vocês que quantas e quantas vezes a gente desenvolve um trabalho pela remuneração que ele está. E você não dá nada além do que aquele seu momento de trabalho, né? Quantas vezes a gente tem oportunidades de crescer e a gente não cresce? Quantas e quantas vezes a gente tem oportunidade de ensinar aquilo que sabemos, mas a gente não faz, né? Ele diz assim, ó, quando a criatura somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento de largas concessões de horas a que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Então, o nosso trabalho não é só um trabalho que a gente tem que cumprir, mas a gente tem que se dedicar mais a outras coisas, principalmente ao lado espiritual, não é mesmo? É isso aí que eu percebi do texto e eu queria dividir com vocês. Não sei se alguém mais gostaria de colocar alguma coisa, Estamos aí para ouvir. Ana, me veio os seguintes questionamentos. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Que é igual eu não quero. Então, esse aprendiz ou esse servo, né, ele conseguiu superar através só da visualização e do ouvido. Então, não é porque somos tolos, não é porque a gente é tolo quando a gente aplica esse eu não. Então, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, né, a gente deve fazer com o maior empenho possível para que saia não só nós beneficiados, como o próximo que está recebendo essa música, vamos dizer assim, né? Seria só isso, Ana. Ótimo, Beth. Muito bom. Alguém mais? Ana, boa noite, Fernando. A nossa luta, ela é realmente muito intensa contra o nosso próprio egoísmo. Todo aquele que trabalhar só em prol do dinheiro, da remuneração, do atendimento das suas necessidades, ele se põe como que numa prisão, uma prisão dolorosa. Ao final do dia de trabalho, a sensação de ganho do dinheiro ainda assim é uma sensação dolorosa. Enquanto que aquele que, além do dinheiro,
consegue ganhar a gratidão das pessoas, uma admiração de um amigo, a satisfação de ter cumprido, além do trabalho material, o auxílio a alguém, ganha do pai muito mais do que só o dinheiro. Acho que o texto é muito interessante, ele põe a gente para refletir. Todos nós, em algum momento, a gente se afasta um pouquinho do altruísmo, vem para o egoísmo e fica ali preso na preocupação material. Dali a pouco a gente, cansado daquele fardo pesado, daquele sofrimento, a gente se afasta desse cálice venenoso e começa de novo o trabalho de ganhar o pão, mas também a gratidão, ganhar o pão material, mas também o pão espiritual. E aí a vida reassume o seu estado de equilíbrio a que todos nós estamos convidados. E está sempre compartilhando também o que a gente recebe. Acho que é isso aí. Isso aí, Fernando. Eu não sei se você estava no início, quando eu li o texto Excessos, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente tem essa preocupação com os excessos. É manter o equilíbrio. Às vezes... fala. É manter o equilíbrio. Às vezes a gente se preocupa muito com o pão material, esse recurso financeiro. Em outros momentos, a gente perde o equilíbrio para o lado oposto. Se desprende das coisas materiais e quer ficar ligado só nas coisas espirituais. O nosso grande desafio é colocar a nossa alma num estado de equilíbrio. Eu vou dosar as duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente consegue fazer, a gente tem um estado de paz melhor. E essa falta de paz é o que força a gente de volta para esse caminho de equilíbrio. Com certeza. Flávio, e você? O que você vai falar hoje? Sim. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Rafael? Rafael, tá por aí? Oi, tô. Oi, boa noite. Gente, um abraço para vocês. Até terça, se Deus quiser. Ele há de querer. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente poder estar junto aí de novo, vendo aí essa explanação toda que a Aninha fez sobre os excessos, a fala de todos os companheiros, muito oportuna para o nosso dia a dia, né, para a nossa vida. E a gente segue agora para mais um dia de estudo da obra Nosso Lar, que é esse estudo da coleção de André Luiz, o primeiro livro da coleção de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual. A proposta do André Luiz é mostrar para todos nós como é que funciona a vida no plano espiritual. E por que isso é importante hoje para a gente que está aqui? Porque todos nós vamos desencarnar. Só existe uma fatalidade no mundo chamada morte. Todos nós temos certeza da nossa finitude. Não sabemos qual é o momento, mas temos certeza que um dia nós teremos que deixar essa veste física, teremos que deixar esse corpo físico e retornar ao mundo primitivo, que é o mundo espiritual, o mundo que vivemos, um mundo que nós deixamos para reencarnar. Então, André Luiz, trazendo para nós as experiências de lá, ele antecipa a visão que nós temos que ter sobre as coisas espirituais do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo havia nos ensinado uma coisa. Ele dizia assim: buscai primeiro as coisas do céu, que tudo mais lhe será acrescentado. Buscai primeiro as coisas do céu, como a Aninha bem ponderou e o Fernando também, não significa dizer simplesmente o excesso só das coisas do céu, significa dizer buscai enxergar as coisas com um olhar espiritual. Não é que a gente vai ficar buscando o céu em si, buscando as coisas do Espírito. As coisas do Espírito estão no mundo. Depende da forma como nós enxergamos o mundo. Então, a proposta do André Luiz, trazendo antecipadamente essa visão do plano espiritual para nós, nos facilita
a buscar primeiro as coisas de Deus, a buscar primeiro as coisas do céu, a ver as coisas espirituais. Isso é muito interessante para nós, porque muito mais do que os detalhes que André Luiz vai trazer sobre a paisagem do plano espiritual, sobre o funcionamento do plano espiritual, o mais importante da obra é justamente essa visão espiritual da vida, que nada mais é do que uma visão moral da vida. Uma visão do lado moral da vida. Porque quando a gente para pensar no Evangelho de Jesus, Allan Kardec foi muito feliz ao abordar em O Evangelho segundo o Espiritismo somente a parte moral da vida do Cristo. Porque todas as outras partes, elas têm discussão. Tudo mais que existe em torno do Evangelho é discutível. Os milagres são discutidos. Vários acontecimentos do Jesus histórico são discutidos. A forma como Jesus lidava com os apóstolos, tudo isso tem discussão. No campo da teologia, no campo da história. No entanto, a lição moral que o Evangelho traz é indiscutível. Então vamos começar a enxergar com essa mesma lente a obra de André Luiz, entrando nesse capítulo, e vamos entender o seguinte: você pode discutir qualquer coisa dentro da obra de André Luiz. Você pode discordar, principalmente para quem está chegando agora, ou para quem está entrando agora no estudo. Você pode discordar de muita coisa dentro da obra de André Luiz. Às vezes as pessoas estão com uma outra crença, às vezes as pessoas estão tendo o primeiro contato com uma obra espírita e não enxergam dessa ou daquela forma. Nós podemos discordar de várias coisas e querer discutir. Obviamente que nós, colocando o olhar espírita, confiamos no testemunho de André Luiz, porque ele encontra respaldo nas obras básicas, que foram obras traçadas pelo Espírito Verdade, que nada mais é do que os espíritos mais ligados a Jesus. Então, as obras de Allan Kardec, elas não vieram para substituir a Bíblia. Ah, o espírito não estuda a Bíblia. Não. As obras de Allan Kardec vêm para trazer a chave para muita compreensão que, sem esse entendimento de reencarnação e a forma como é vista, ainda era incompreensível para alguns pensadores, para alguns religiosos, para algumas pessoas que não aceitavam essa ou aquela crença. Então, a proposta espírita não é discutir religião, é trazer novos esclarecimentos, lançar um novo olhar em cima daquilo que já existe. É lançar mais luz. É como se a gente tivesse uma rua com mais ou menos 100 postes. Porém, somente 50 postes estão com a luz ligada. A proposta da doutrina espírita talvez não seja, de pronto, ligar os outros 50, mas talvez seja ligar mais 20, 30 postes, para que a gente comece a enxergar melhor mais à frente outras coisas que ainda estavam difíceis para nós. Então a gente vai enxergar na obra de André Luiz, para a gente não ter que traçar algumas discussões maiores em cima dela, o que é mais importante? A parte moral. A parte moral que está por trás dos ensinamentos da obra de André Luiz é indiscutível, porque ela encontra ressonância, porque ela reverbera diretamente no Evangelho de Jesus. É indiscutível. Então a gente, com essa visão, a gente entra no capítulo Em Casa de Lísias. E eu vou reproduzir ele agora, não sei se eu consigo terminá-lo hoje, embora ele não seja um capítulo muito difícil para nós. Vamos aí, ó. Vocês se lembram disso aqui. A gente terminou com a visita da mãe de André Luiz, e o André Luiz, querendo colo, disse assim: mamãe, deixa eu ir com você. E ela diz: não venhas, André. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação,
onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso. Por que eu voltei? Porque isso é interessante a gente entender que o espírito, quando ele muda, a mãe de André Luiz estava num plano espiritual superior à colônia Nosso Lar. Para ela descer, ela perde fluido. Para ela retornar, ela precisa de recurso fluídico para voltar para o plano superior. Porque dizem os espíritos para nós que quando eles vêm trabalhar conosco, quando eles vêm nos prestar algum tipo de assistência, eles passam por um processo de sacrifício. Eu já comentei isso, estou comentando de novo. Por que é um processo de sacrifício? Porque eles sentem, ao ingressar num plano inferior ao que eles vivem, uma espécie daquilo que para a gente é depressão. Então os espíritos passam por isso e, obviamente, que na hora de retornar, eles recebem de novo recursos para ganhar o plano espiritual superior. Mas isso a gente depois vai vendo com uma análise melhor e mais detida em outras obras de André Luiz, que depois a gente vai dar seguimento. Ingressamos aí no capítulo 17, Casa de Lísias. Em Casa de Lísias. André Luiz narrando. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar a chamado de Clarencio. Segui-o surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas o André Luiz passou por aquela coisa de querer ter uma entrevista com Clarencio, e o Clarencio aproveitou para contar umas verdades para ele, mostrando que ele ainda não tinha condições de exercer um trabalho em Nosso Lar. E André Luiz queria muito trabalhar, afinal de contas já era médico. Então, não se passaram muitos dias dessa conversa, porque se vocês se recordam bem, o André Luiz saiu dessa entrevista com Clarencio, que é um espírito superior, bem triste. E a mãe dele foi uma visita permitida para dar uma consolação, para trazer um amparo para o André Luiz. E o André Luiz, logo depois, dias depois, vai receber o chamado de Clarencio. Isso é muito interessante para nós. A gente vai comentar daqui a pouquinho. Meu amigo, disse afável o Clarencio, daqui para frente estarás autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção do Ministério de Natureza Superior. Henrique de Luna, vocês se lembram, Henrique de Luna era o médico. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última. E é justo agora que você aproveite o tempo observando e aprendendo. Olhei para Lísias como irmão que devia participar de minha felicidade. O enfermeiro então respondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma maneira, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de minhas instituições. Então vejamos lá. Olha só. Nós trazemos aí dentro da reflexão de André Luiz algumas coisas muito interessantes. Que a gente assiste isso na prática da doutrina espírita, assiste isso com os apóstolos à época de Jesus e assiste isso na vida. André Luiz chega do umbral. Umbral, para quem é católico, é como se fosse uma espécie de purgatório para o católico. André Luiz é resgatado naquela zona inferior, entra em Nosso Lar precisando de tratamento. Não está entendendo nada.
Não está entendendo nada. É recebido naquele momento de oração que ele recebe um amparo e muito mal conseguia caminhar para chegar no lugar das orações. Recebe o primeiro contato com um novo tipo de energia através da prece e volta caminhando juntamente com Lísias para a enfermaria. A partir dali ele começa a se recuperar, começa a tomar conhecimento das coisas. Vamos vendo. Passeia no aeróbus e, à medida que ele vai tomando conhecimento, vai refletindo sobre a vida e sobre as coisas espirituais, ele começa a se interessar mais pelo trabalho. Porque é interessante, quando a gente percebe o lado espiritual do trabalho, a gente se interessa por ele. Quando a gente percebe somente o lado financeiro do trabalho, a gente se interessa pelo quê? Quanto menos e maior a remuneração, melhor, que foi aquilo que a Aninha acabou de tratar. Mas quando a gente percebe que trabalhar não é só ganhar dinheiro, que trabalhar é toda ocupação útil e que eu posso ser útil ajudando meu irmão, eu começo a me interessar porque eu sei que isso faz diferença para mim nessa encarnação e na encarnação futura. E isso chancela o meu passaporte para onde eu vou no plano espiritual. Porque a cada um é dado segundo as suas obras. Nós recebemos do mundo aquilo que nós damos ao mundo. Porque se não fosse assim, nosso Senhor Jesus Cristo não seria justo e muito menos Deus seria justo. Então, nós passamos por determinadas experiências na vida que são provas. Mas as provas não existem, é como se fosse uma corrida de atletismo, eu gosto muito desse exemplo. É como se fosse uma corrida de atletismo com barreira. A barreira não existe para derrubar o atleta. Faz parte do percurso, faz parte da prova. Quando ele está tropeçando ainda na barreira, ele volta e tem que treinar mais. Mas a barreira não está ali para derrubá-lo. Está ali para ele se esforçar para pular, para ele ganhar mais força, para ele treinar mais. Mas então vamos lá. O André Luiz passa por isso tudo, se interessa por trabalho, pede uma entrevista com o Clarencio fala para ele que ele ainda não tinha condições. Agora o Clarencio está dizendo a ele, poucos dias depois, que ele já tem condição. Olha que interessante. Poucos dias depois, o que mudou na vida de André Luiz? Será que foi a visita da mamãe? E aí o Clarencio bateu um papo com a mãe dele fez uma intervenção, e aí ele colocou ele no eixo. Não, agora o André Luiz pode, porque eu recebi um pedido aqui de um espírito superior, e aí tudo bem, vou atender o pedido do espírito superior. Será que foi isso? Será que foi uma intercessão? Pela narrativa do livro, não parece. Não parece. Por que não parece? Não parece, as intercessões, embora existam, elas não funcionam como na Terra. Na Terra, a gente entende intercessão como apadrinhamento, mais conhecido como QI. No plano espiritual, a intercessão é diferente. A intercessão tem a ver com merecimento, tem a ver com o merecimento do espírito que pede, tem a ver com a necessidade da prova que o espírito que vai receber a intercessão tem que passar. Então, é outro nível de raciocínio. A gente percebe ali que o Clarencio vai dizer a André Luiz que ele não precisa mais se situar no parque hospitalar. Então, veja, o André Luiz estava passeando de aeróbus, o André Luiz estava indo visitar esse local, aquele local, mas isso tudo ele ainda continuava no tratamento dentro do âmbito hospitalar de Nosso Lar. Isso é interessante, porque muita gente chega à casa espírita querendo trabalhar. Mas não só na casa espírita, em qualquer setor da vida a pessoa já chega querendo fazer o máximo.
Mas Jesus Cristo diz: quem não é fiel no mínimo, jamais será fiel no máximo. Então significa dizer que primeiro nós precisamos mostrar que somos fiéis no mínimo. Significa dizer que nós construímos uma casa tijolo a tijolo, então a gente começa vendo as pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que vão nos sustentar nas coisas maiores. E isso é interessante porque o Clarencio percebe logo depois que o André Luiz está pronto. A visita da mãe dele, obviamente, que fez diferença. Porque revigorou em André Luiz a esperança, as boas energias, o otimismo. Trouxe para ele novos entendimentos que ele precisava ter e que não conseguia enxergar. Aquele desabafo que ele faz com a mãe, que a mãe começa a falar com ele: olha, meu filho, pode parar, porque eu não posso aqui me colocar com a mesma condição de uma mãe da terra. Nós aqui conhecemos a justiça divina, conhecemos as leis divinas e a respeitamos, a entendemos. Porque a gente só respeita o próprio sofrimento porque existe isso. O sofrimento do outro precisa de respeito, mas o nosso, a gente também precisa respeitar o nosso próprio sofrimento. Como é que eu respeito o meu sofrimento? Quando eu não me revolto. Quando eu aprendo que eu sou um espírito jornadeando na Terra, que eu passo por determinadas situações que são experiências. Então eu preciso respeitar o meu sofrimento. E eu respeito o meu sofrimento não agredindo o meu espírito, seja com pensamentos piores do que aquilo que eu já sofro, seja com uma revolta contra Deus. Eu preciso respeitar o meu sofrimento, mas a gente só respeita aquilo que a gente entende. Por isso, a importância da fé raciocinada. Quando eu entendo a justiça divina, quando eu entendo a lei divina, eu respeito a lei, eu respeito o sofrimento do outro e o meu. Eu respeito cada momento que eu atravesso no mundo. André Luiz estava rebelde, com saudade de casa, muito triste, e Clarencio falou que ele não estava preparado. A mãe dele trouxe o equilíbrio para ele, através do ensinamento, através de um novo entendimento, porque ali ele estava falando com uma pessoa que ele gostava muito, que era um familiar dele, que já tinha sentido saudade, que queria muito ajudá-lo desde sempre e que só naquele momento teve permissão para ir encontrá-lo. Então o que a gente percebe é que André Luiz, recebendo essa lição da própria mãe, ele se equilibra melhor e se coloca pronto para o trabalho. E aí veja, ele vai sair agora do parque hospitalar. Clarencio vai ver para ele outra instituição fora do parque hospitalar. Isso é muito interessante. Olha quanto tempo, nós já estamos no capítulo 17 do livro, olha quanto tempo o espírito precisou de tratamento. Isso é interessante porque tem muito médium que chega à casa espírita e já quer participar do trabalho. Ah, mas eu já recebo espírito. Ah, mas eu já sou vidente. Ah, mas eu já sou isso. Mas não está tratado. Para os espíritos, o bom trabalhador é aquele trabalhador que está tratado. Porque não adianta eu saber como é que as coisas funcionam maquinalmente, mas eu não ter equilíbrio para colocar a máquina para funcionar. Não adianta eu ser vidente, eu ser médium, ou eu ter o conhecimento que for, se eu não tenho o equilíbrio para tocar aquele trabalho do ponto 0 até o ponto 10
numa rotina, num passo que seja digno daquele tipo de trabalho. Porque começar um trabalho para cair no 2, no segundo passo, não adianta. Não é isso que os espíritos querem. Então os espíritos querem que a gente se trate, que a gente se cuide. E a gente fica pensando que os espíritos, não, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo. Nós precisamos sim. A gente muitas vezes se cuida arrumando uma tarefa para nós. Mas não é qualquer tarefa que é permitida a nossa entrada. Veja que o Clarencio diz a André Luiz assim, olha, você vai estar trabalhando nessa divisão, exceto no Ministérios Superiores. Por quê? Porque nem sempre nós estamos aptos para todas as tarefas. Seja na casa espírita, seja na tarefa, no trabalho, na vida material. Nem sempre nós estamos aptos, nem sempre nós temos condições de trabalhar em todas as tarefas. A gente precisa desse período que é de tratamento e de instrução. Então, são essas duas asas. Do mesmo jeito que tem amor, amai-vos e instruí-vos, como eu já disse em outros encontros, esse amai-vos e esse instruí-vos, eles têm desdobramentos. O amai-vos tem desdobramentos, o instruí-vos tem desdobramentos. Então, na verdade, eu preciso me instruir, mas eu preciso me instruir em vários níveis de instrução. Me respeitando o próximo, entendendo o Evangelho, entendendo a justiça divina, entendendo o trabalho fluídico. Se eu estou na vida material, eu preciso me instruir, mas eu preciso me instruir em vários níveis. Eu preciso me instruir psicologicamente. Qual é o meu limite? Qual é o meu papel no mundo, na minha família, no meu trabalho? Qual é o meu papel? Qual é o meu limite? Eu preciso entender isso psicologicamente para eu conseguir exercer o meu trabalho, muitas vezes profissional. Aí no meu trabalho profissional eu preciso sim trabalhar aprendendo as instruções que nós temos recebido dos espíritos, porque profissionalmente eu sou um espírita profissional ou um profissional espírita. O fato é que desde o momento que se coloca o espírita no meio, muda toda a lógica da forma como a gente vai agir no mundo. Eu vou aprender no meu trabalho algumas coisas para eu ir, à medida que eu vou aprendendo, eu vou ampliando, investindo mais, pegando coisas mais profundas. É como se fosse o médico, que ele já aprendeu na faculdade o mecanismo da cirurgia, mas ele tem que passar pela residência. Para ele pegar ali a prática, para ele pegar ali as coisas todas. Então, veja, ele já tem instrução, mas essa instrução vai mudando de nível. Ela sai da teoria, passa para a prática, e na prática ela tem aprofundamento. O Fernando é dentista, está aí. A pessoa aprende na faculdade uma coisa, depois você obtura o dente, depois você faz um implante, depois você vai pegar um caso grave na hora do implante. Então, a instrução ela vai mudando também de nível. O nosso amor também vai mudando de nível. Então, o que o Clarencio esperava de André Luiz era justamente essa mudança de nível. Essa mudança psicológica, essa mudança de energia, de psicosfera, porque era óbvio que ele já tinha boa vontade. Era óbvio. Mas ele precisava entender outras coisas e equilibrar os sentimentos que ele tinha. Isso acontece conosco. Muitas vezes nós queremos que a vida já esteja em determinado ponto.
mas Deus ainda não nos tirou do parque hospitalar. Nós ainda estamos em tratamento. Às vezes a gente já queria estar lá na frente, mas nós ainda precisamos de mais tempo na retaguarda, passando por algumas experiências que nem sempre são aquelas experiências que a gente gostaria de estar vivendo. Mas é o nosso tratamento. Outras vezes a gente sabe que já pode mais, mas as coisas acontecem e a gente não consegue permissão para avançar. Permissão divina. É como se a gente vai fazer as coisas e tudo tem uma prova maior que parece maior que a gente, mas não existe prova que seja maior do que o nosso espírito. Porque Deus não erra conosco, não nos dá fardo mais pesado do que nós podemos suportar. Então, muitas vezes a gente quer avançar, mas por enquanto, nossos mentores, nossos amigos espirituais, nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: não, meu filho, fica mais um pouquinho em tratamento, porque você precisa. Eu não vou avançar o estudo de hoje, devido a outro compromisso urgente que eu tenho agora de trabalho, então eu vou encerrar o estudo alguns minutos antes e a gente continua, se Deus permitir, na semana que vem. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Que Jesus, Divino Mestre, esteja conosco hoje, nos abraçando e nos amparando. Senhor Jesus, nos momentos difíceis de nossas vidas, sê para nós a estrela que brilha guiando nossos caminhos, a fim de que possamos trilhar sempre o caminho do bem. Sê para nós o divino amigo com quem podemos desabafar nos momentos de crise. Porque bem sabemos, Jesus, que no mundo de hoje são poucos os que têm ouvidos de ouvir, são poucos aqueles que têm paciência para nos ouvir nos momentos em que precisamos, nos momentos em que estamos com a alma doída. Sê para nós, Jesus, o grande Mestre, que caminha silenciosamente ao nosso lado em todos os instantes de nossa vida, seja no momento bom, seja no momento ruim. Porque sabemos que em hora alguma estamos desamparados pela providência divina. E já entendemos que se as experiências, algumas delas, são mais duras para nós, é porque assim ainda necessitamos. Se algumas vezes o nosso corpo físico está desfalecendo, querendo esmorecer, é para que nós voltemos o nosso olhar e a nossa fé para o Pai, a fim de que nós possamos ampliar a nossa visão de mundo e a fim de que nós possamos ter coragem e energia para enfrentar as provas da vida. Seja Jesus para nós aquele que nos espera quando nós regressarmos ao plano espiritual após cumprir toda a escala dessa nossa jornada evolutiva, a fim de recebermos, enfim, o teu fraternal abraço de acolhimento maior, olhando para trás, junto de ti,
vamos perceber que a vida passou bem rápido e que aqueles problemas que nós pensávamos que nunca conseguiríamos enfrentar e passar por eles, com fé e com coragem, nós vencemos, graças a Deus. Oremos mais, oremos uns pelos outros. O mundo precisa de paz, o mundo precisa, acima de tudo, de fraternidade, porque ainda falta nos corações maior desejo de auxílio sem o interesse pessoal, porque ainda falta nos corações maior olhar de carinho em relação ao próximo. Ainda falta colocar Jesus em nossos corações, mas aos poucos nós, com a fé que recebemos, com a doutrina espírita que é sol das nossas almas, vamos entendendo o porquê da vida, o porquê estamos aqui, porque sofremos, de onde viemos e para onde vamos. E vamos assim, refletindo um dia, aos poucos, mais um dia, a imagem e semelhança do Pai Celestial. Que assim seja, que Jesus nos abençoe, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Desculpa, gente, mas infelizmente eu tenho um compromisso hoje e eu não posso. Eu tive que terminar o estudo mais cedo, tá bom? Por isso eu não avancei. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.